Correção de atividades. Caderno de atividades suplementares, página 161 a 163. Geografia. Professor Gabriel Lourenço. Boa tarde, galera. Então vamos começar a nossa aula de quarta-feira de Geografia. E a gente vai fazer então as correções aí dos exercícios do caderno de atividades suplementares, né, que é página 161, 162 e 163. Então, né, nessa primeira imagem que eu selecionei para vocês, a gente vai fazer a discussão do exercício 1 da página 161, que ele pergunta assim: qual é o principal critério para regionalizar a Europa dessa forma? Então, vocês podem ver aqui no mapa, né, nós temos as organizações, aí, as limitações dos territórios, né, dos Estados nacionais europeus, e a gente tem uma divisão entre Europa Ocidental e Europa Oriental, e eles são ligados aí principalmente ao Mar Negro, né, que fica aqui ao sul, e a gente tem ao norte o Mar Báltico, tá? Então vamos lá. Apesar de haver relativa coincidência entre a denominação e a localização geográfica, não foi esse o principal fator para a distinção entre os países europeus. O IDH nem havia sido inventado quando a Europa foi regionalizada em oriental e ocidental. Apesar dos governos ditatoriais da Europa Oriental, alguns países da Europa Ocidental também tiveram períodos de ditadura, como a Espanha e Portugal. Portanto, a alternativa correta é a letra C, o histórico do alinhamento político-econômico dos países, né? Então, os países do Ocidente alinhados a uma condição político-econômica capitalista, enquanto que os países da Europa Oriental alinhados a uma orientação político-econômica socialista. Questão 2, analise a imagem. E aí a pergunta é: qual o episódio que está retratando essa imagem? Né? Nós temos aqui, de um lado, a Lenin, né? Um braço de ferro, uma queda de braço entre dois grandes líderes importantes, né? Então, Lenin de um lado, representando aqui a União Soviética, né? Que vai ser o bloco socialista, e de outro lado, Tio Sam, né? Nos Estados Unidos, representando o bloco capitalista, né? E que estaria então conduzindo toda a Europa ocidental, como a gente viu ali na divisão do mundo no mapa da questão anterior, tá? Então, letra A, Guerra Fria. Questão 3, página 162. Explique como a Europa se recuperou após a Segunda Guerra Mundial, identificando os planos econômicos oferecidos aos diferentes grupos e países em relação com a Guerra Fria. Então, como na imagem aqui, a resposta correta seria justamente nesses planos, né, de recuperação. Então, na reconfiguração geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial,
surgiram duas superpotências, né? Estados Unidos de um lado, capitalista, e União Soviética de outro lado, socialista. Ambas desenvolveram planos de auxílio econômico para oferecer aos seus países aliados com a finalidade de fortalecer seus vínculos político-econômicos, estabelecendo influência e poder. Questão 4. O território alemão, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, encontrava-se. Alternativa correta, letra D, dividido em 4 zonas de influência: estadunidense, inglesa, francesa e soviética. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha encontrava-se ocupada pelos exércitos dos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, que assumiram temporariamente o controle das áreas onde se encontravam. Alguns meses após o fim da guerra, na Conferência de Potsdam, a Alemanha foi separada em duas. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Veja agora no Jornal Nacional. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar. E naquele dia a coisa começou cedo, a movimentação começou cedo em Berlim. E nós embarcamos no dia. Nós saímos de Londres a caminho de Berlim no dia. E do aeroporto não fomos nem para o hotel, nós fomos do aeroporto direto. O ponto principal do muro era imenso, mas já havia alguns pontos chaves. E nós fomos para a parte do muro de Berlim que passava pelo portão de Brandemburgo. O cinegrafista comigo era o Paulo Pimentel. O muro ainda estava lá, mas já estavam as pessoas comemorando, subindo, batendo com picareta em cima do muro. E havia até batucada. Foi até o próprio Paulo que insistiu comigo: sobe lá no muro. O muro era alto, as pessoas precisavam me ajudar para subir no muro. E eu subi no muro, ele ficou mais à distância, com o microfone sem fio, e a gente conversava. Eu falava para ele fazia sinais, e nós estávamos gravando e as pessoas ali derrubando o muro. Derrubando termos, porque você era muito rígido, então as pessoas davam martelada e não acontecia nada. O muro, para ser derrubado mesmo, precisava de guindaste, o que na virada da madrugada eles usaram. Mas o clima todo ali era de euforia, não era nem de alegria, era um clima de euforia. Há uma certa tendência, um certo lugar comum, clichê de você ser um momento histórico, mas tem horas que é indiscutível que o momento é histórico. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar do outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. Questão 5. O que representou a queda do Muro de Berlim em 1989? Bom, como a gente pode ver aí nesse vídeo, né, a queda do Muro de Berlim em 1989 simbolizou o fim do socialismo na Alemanha Oriental, a reunificação da Alemanha, a abertura de caminho para os demais países da Europa Ocidental desvincularem-se da influência da União Europeia, também em decadência nesse momento, e o avanço do sistema capitalista.
acabando com o russo dela. Rocky Balboa acerta uma combinação de socos do russo. E é Drago que acerta uma direita com toda a força que intimida Rocky Balboa. Não cai, não cai. Sai daí! Idiota! Esqueçam a técnica, esqueçam a estratégia, esqueçam o estilo. Virou briga de rua. Cuidado, tá ganhando! Vai, Rocky! Bate embaixo! Acerta a cabeça dele! A cabeça! Acaba com ele, Rocky! Acaba! Vai, Bob! Não vai! Você vai conseguir! Ele venceu. O campeão Rocky Balboa. Questão 6. Nunca na história contemporânea mundial, como nesta virada de século e de milênio, a propriedade privada dos meios de produção em geral e de terra em particular foi tão forte e os ideais coletivos tão enfraquecidos. Essa situação pode ser atribuída. Então, a resposta correta da questão 6 é a letra D. O fim da Guerra Fria se deu pela dissolução do modo de produção socialista a partir dos anos 1980 e se oficializou em 1991, com a desintegração da URSS, que implementou políticas de abertura ao capitalismo. Então, gente, percebam aí com esse trecho do filme, né, que eles já colocavam, Rocky Balboa foi o grande símbolo aí dos conflitos da Guerra Fria, tá? Questão 7. Atualmente, os países da Europa Oriental são, na verdade são não, possuem, né? A resposta correta é a letra A. Após o fim da União Soviética, o regime socialista entrou em decadência. Os países da Europa Oriental, que sofriam forte influência soviética, fizeram a transição para o capitalismo. Questão 8. Quais foram os primeiros países da Europa Oriental que romperam com a hegemonia soviética e atualmente integram a União Europeia? Alternativa correta, letra D. Os primeiros países a romper com a União Soviética foram Estônia, Lituânia e Letônia. Questão 9, página 163. Com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, muitos países apareceram e outros surgiram. Em alguns casos, o processo de mudança foi pacífico, em outros marcados por conflitos civis violentos. Escolha um país do bloco socialista europeu que deixou de existir na década de 90 e descreva como foi esse processo. No caso, um país é a Tchecoslováquia, que teve uma dissolução pacífica, resultando na formação da República Tcheca e da Eslováquia. No outro caso, nós temos a Iugoslávia, que deixou de existir. A Iugoslávia teve uma dissolução conflitiva com formação da Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Montenegro, Sérvia, Croácia, Albânia e a atual Kosovo, que ainda luta por processo de reconhecimento de uma identidade, aí, de um reconhecimento como um país a nível internacional. Última questão. Apesar do relativo
alto índice de bem-estar social desfrutado pelas populações dos países da Europa Ocidental, atualmente o tamanho das economias de cada país dessa região e suas características variam bastante. Descreva o que sustenta as economias da Alemanha e de Malta. Então, para a gente responder essa questão, a Alemanha é a maior e mais complexa economia europeia e uma potência mundial. Apresenta parque industrial diverso, com empresas de base e também de alta tecnologia. Além disso, os outros dois setores da economia, o agropecuário e o de serviços, são diversificados, de qualidade e rentáveis. Malta é uma pequena ilha no mar Mediterrâneo, com economia lastreada no turismo, que é suficiente para sustentar a qualidade de vida da população. Bom, galera, espero que tenham gostado aí da correção, que tenham conseguido responder as questões. Se tiverem alguma dúvida, é só me procurar. E para a semana que vem, na verdade, para vocês depositarem ali para mim, né, a atividade de encerramento do capítulo 4, tá? Então, para a gente encerrar o capítulo, vocês vão fazer anotações da videoaula SAS. Então, vão entrar lá no SAS, assistir a videoaula referente ao capítulo 4, fazer as anotações sobre essas videoaulas, sobre essa videoaula, né? E no final vai fazer uma pequena conclusão sobre o que aprendeu no capítulo 4, tá? E aí você vai escrever o que eu aprendi e vai fazer aí o seu pequeno texto, a sua pequena conclusão, tá? Façam essas anotações, esses textos, né? Essa atividade em Word, salvem com o nome de vocês e depositem lá no Drive, tá bom? Conforme as orientações. Um abraço a todos, até a próxima semana.